Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Domingão, 19 horas, naquele momento que você pensava que estava se recolhendo, né? Não, agora eu vou dar uma descansada, botar a minha cabeça, né, em stand-by, não quero me preocupar com nada, e estamos aqui todo domingo, 19 horas, trazendo para vocês um assunto que tenha sido importante ao longo da semana com uma das pessoas que são incontornáveis para falar desse assunto, uma das pessoas, ou uma pessoa que participa ativamente das discussões sobre esses assuntos, aqui no Horta da Verdade, hoje, dia 6 de abril de 2025, caminhando para a Páscoa, uma Páscoa que eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou me assustando pelo preço dos ovos de Páscoa. Quem tem filho já está ficando preocupado, né? Eu estou quase comprando um coelho para dar de presente, em vez do ovo, dizer, filho, cuida aí, né? Tá aí o coelhinho, porque a coisa está ficando feia. Mas feia mesmo foi a manifestação de hoje, domingo, ocorrida em São Paulo, né? Bancada, vamos dizer aí, pelos aliados evangélicos do presidente Jair Bolsonaro, que criticaram nas outras manifestações que o presidente fez no Rio de Janeiro, dizendo que as manifestações do Rio de Janeiro não iam funcionar e que agora eles iam fazer a diferença. Parece que deu 45 mil pessoas, pelo que conta a USP, né? O que não é suficiente para mover o pêndulo político em direção ao que Jair Bolsonaro queria, obviamente, dos 45 mil pessoas em São Paulo, na Paulista, tipo, qualquer jogo de futebol dá isso lá, então não é necessariamente uma pressão política muito forte, mas claro que aliados já se colocaram em campo, dizendo que o presidente mostra força. Se for toda essa força que ele vai mostrar, o STF agradece, muito obrigado. A gente sabe que a grande discussão por trás do que está acontecendo aí é uma queda de forma, uma queda de braço, né? Uma disputa de força entre o STF, simbolizando aí o peso das instituições brasileiras, e o bolsonarismo, que no fundo tentou e segue tentando destruir essas instituições, se não no todo, pelo menos em parte. Então é indiscutível que a gente vai ver isso ainda mais alguns tempos, na medida em que o presidente Jair Bolsonaro sabe que a situação dele não está muito boa do ponto de vista do direito propriamente dito. Então ele está tentando jogar com a política, que é o que ele tem. Agradecendo a presença de todo mundo aqui, o nosso convidado hoje, obviamente, veio para falar sobre esse processo penal que julgará o bolsonarismo. E se conheço um pouquinho do queridíssimo Fernando Rideu, que já está aqui no backstage com a gente, ele vai me puxar a orelha pelo título, vai dizer, não se julga o bolsonarismo, né? O processo penal, ele julga condutas individualizadas e, portanto, não processos políticos mais longos. E nós vamos discutir com ele esse negócio aí, porque a gente sabe que a justiça, claro, tem toda uma tecnicalidade, mas no fundo o que nós estamos fazendo nesse momento no Brasil é, sim, tentar fortalecer nossas instituições e fazer com que aqueles que agiram contra elas paguem. E eu acho que não é uma pessoa só, mas um conjunto de ideias que se conectam. Mas já vamos ouvi-lo, já vou trazer ele aqui para frente. Antes, quero lembrar a todos e todas que esse é um espaço nas mídias não monopolistas, que esse é um espaço nas mídias alternativas e que esse espaço nas mídias alternativas foi construído por vocês também. Quando a situação ficou muito feia no Brasil, ali a partir de 2015, 2016, eu acho até que um pouco antes, já em 2013, né, a situação ficou muito feia porque uma série de forças não democráticas apareceram e a mídia monopolista brasileira, como sempre, não fez o papel que devia fazer de denunciar essas forças e se colocar do lado da democracia. Dali começou a surgir todo esse espectro de pessoas que trabalham na mídia alternativa e que operam para manter as instituições brasileiras
rígidas e, acima de tudo, disputá-las politicamente no bom combate. Então, a mídia alternativa precisa da tua ajuda. E assim, eu peço que vocês se inscrevam nos canais do 247, isso é muito importante. Sigam nas redes, sigam no Twitter, sigam no YouTube. Se inscrevam também, se der um tempo aí, no canal do Fernando Horta aqui no YouTube. E quero agradecer demais, depois que você se inscrever, se você puder se tornar membro, a gente agradece. Como aqui, por exemplo, a Tereza Pinto se tornando membro, muito obrigado. Maísa Fernandes também. Marília Carvalho Guimarães se tornando membro, muito obrigado aqui para a gente. O Silva, novo membro também. Mali Caldeira, agradecido. Sueli Martins, não se esqueçam, essa é a parte importante da sua ajuda. Se inscrever no canal, mas também tornar-se membro ajuda bastante. E aqui, Verinha Garcia e Max Pereira, agradecendo a presença de todos aqui. Claro que todos que estão com a gente, todos os que participam desse programa, todos os que estão doando seu tempo para nos assistir, para participar dessa discussão também, são muito bem-vindos nesse processo. Quero chamar de imediato o meu querido amigo e nosso consultor para assuntos de muita delicadeza aqui no programa, meu querido amigo Fernando Rideu. Para quem não conhece, o Fernando é bacharel, mestre, doutor em Direito, especializado aí, ele fez doutorado em Direito Penal na PUC de São Paulo, recebeu menção honrosa, inclusive, ao longo da grande disputa que foi feita pelas instituições brasileiras para tentar retomar um pouco do controle sobre o processo judicial, aquela atribulação que nós vivemos desde a prisão do presidente Lula. Ali foi uma briga social muito grande. O Fernando era uma das pessoas que colocou a cara na época que não era bonito, né, Fernando? Na época que não era modinha. Hoje em dia todo mundo bota a cara para falar do fascismo, xingar. Na época que você fazia isso, o jogo era mais pesado e a gente pagava um preço caro por fazer isso. Então, agradecendo sempre a tua presença aqui, sempre a tua participação, meu caro. Deixa eu já te fazer uma pergunta, assim, já de antemão, deu 45 mil pessoas lá na Paulista, né? 45 mil pessoas não muda a balança de poder, o STF, inclusive, devia estar esperando bem mais do que isso, mas a coisa, portanto, a gente pode dizer que flopou. Mas eu achei muito interessante uma fala do Bolsonaro, queria começar repercutindo contigo, porque nós vamos discutir hoje exatamente esse processo penal que está aí por trás. Bolsonaro disse o seguinte, que se ele estivesse no Brasil no dia 8 de janeiro, Fernando, ele teria sido preso e provavelmente estaria preso até hoje. Ele está jogando a culpa para cima dos militares, Fernando? Ele está dizendo que ele era parte, vamos dizer assim, que iria sofrer o golpe? Essa é uma estratégia, talvez, que a defesa venha colocar ali, ou ele está dizendo que junto com ele teria sido preso no dia 8 e tudo mais? Você não achou isso um pouco estranho? Não é parte desse processo todo em que as pessoas começaram agora, depois de serem indiciadas, umas tentando dizer que a culpa é das outras, ou você acha que é uma manifestação normal, o presidente está tentando fazer o jogo de confusão que ele sempre fez? Fernando Rideu, um prazer estar aqui com você, a palavra é tua, meu caro. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui, boa noite, meu querido amigo e xará, Fernando Horta, é sempre um prazer estar aqui com você, aprender com você, você é um dos grandes caras aí que pensam o nosso momento político, desde antes da Lava Jato, né, desde Mensalão, Lava Jato, enfim, né, tudo que a gente acompanhou aí de cenas jurídicas e políticas, você sempre foi uma voz muito lúcida e que eu sempre admirei demais, então, sempre que pinta um convite seu, aqui eu dou um jeitinho de atender, senão no mesmo dia a gente encaixa aí, porque é sempre uma honra estar aqui com você. Sobre esse ato de hoje, né, eu acho que cada vez mais o Bolsonaro está consciente de que a salvação dele está muito mais na política do que no direito, né? A situação jurídica do Jair Bolsonaro e todos os denunciados, ali, todos os 34 denunciados, especialmente esse núcleo duro, né, esse núcleo central que está sendo julgado aí, juntamente com o Jair Bolsonaro,
que a situação para esse povo está muito difícil do ponto de vista jurídico, né? Muito difícil porque há muitas evidências, né? Há muitas provas que vão ser confirmadas agora, que vão ser corroboradas ao longo do processo, mas o belíssimo trabalho que a Polícia Federal fez nesses 2 últimos anos, entregando ao Ministério Público Federal um material completo, robusto, de reconstrução histórica dos fatos. Por que é uma investigação séria? Né? Uma investigação séria é aquela que se volta ao passado para reconstruir historicamente o que aconteceu e encaminhar isso ao Ministério Público, que é o titular da ação penal. Então, a polícia ela não acusa ninguém, mas ela tem esse comprometimento com os fatos de reconstruir, né, historicamente o que aconteceu. E daí a gente já marca uma diferença muito grande, substancial, com o que a Lava Jato fazia. Né? A Lava Jato não investigava nada. A Lava Jato era uma série de delações extorquidas mediante sequestro das pessoas que eram usadas para corroborar uma hipótese pré-concebida pela acusação e deflagrar novas fases. Por isso que a Lava Jato toda semana tinha uma fase nova, né? E não tinha investigação, era fase. Então, prendia as pessoas, 2 métodos básicos, seja por prisões preventivas ilegais ou por conduções coercitivas manifestamente ilegais, e ia se negociando com delação para ouvir o que as pessoas queriam e deflagrar novas fases e chegar até o objetivo final, como se fosse um joguinho do Super Mario, fase, até chegar no capítulo final. Totalmente diferente do que foi feito nesse processo do golpe. Então, já acende, né, uma luz ali da amarela-vermelha na visão desses réus, de que, o jogo ali para eles, do enfrentamento jurídico, está muito difícil, né? Está muito difícil. A denúncia é extensa, né? Eu concordo com você, existe um elemento político, né? Claro que o processo penal ele vai se ater a julgar um fato, mas o fato que a gente está julgando é ultra complexo. É um golpe de Estado. Como é que se julga um golpe de Estado, né? Ninguém dá um golpe de Estado sozinho nem da noite para o dia. Então, é um golpe que é dado por um movimento. Então, nada mais justo do que o teu título aí. Nós estamos julgando realmente o bolsonarismo. É isso mesmo, né? Não deixa de ser um fato, né? Mas é um fato ultra complexo. É um fato que e foi muito bem conduzido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Eu estou falando isso para mostrar que a vida desses caras está muito difícil, né? Eu, olhando como professor, olhando como advogado, eu vejo que, não só pelo contexto político, que é um elemento a ser levado em conta, mas pelo que consta do inquérito e da denúncia, né? Ali a gente pode falar um pouco mais de detalhes ao longo desse nosso papo de hoje, mas a situação ali caminha para uma condenação que vai ser rápida e rigorosa, né? Não vejo como passar muito aí do final do ano, do começo do ano que vem, portanto vai ser rápida, e não vejo como ficar uma pena abaixo de 20, vai ficar entre 20 e 30 anos, então ela vai ser rigorosa. Então, diante desse cenário, o Bolsonaro já deu algumas pistas, né? Ele já deu um chorinho aí, falando, eu vou morrer na cadeia, a prisão vai ser o meu fim, né? E ele está sentindo isso, tenho certeza que ele está sentindo isso, porque é uma pena de uma prisão aí de 20 a 30 anos, né? Talvez até um pouco mais, né? Realmente vai significar aí a morte dele na cadeia, né? Pelo menos no primeiro momento. Tivesse eu aqui, o meme aquele do Ronaldinho, eu tinha passado o meme do Ronaldinho agora, aquele que ele diz assim, eles estão nos deixando sonhar. Fernando, você está nos deixando sonhar, meu caro. Você realmente acha que nós vamos para penas de 20, 30 anos? Eu acho que isso é meio lógico, porque se a moça lá que participou do negócio pichou a estátua, que tem um peso simbólico importante, se ela pegou 14, os caras que pensaram tudo isso e que organizaram tudo isso vão para o 20 ou 30. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. As defesas... Semana passada o Cacai esteve aqui comigo e disse, eu optei, diz ele, Cacai, né? Eu optei por não trabalhar nesse processo porque não ia defender golpista, diz ele. Ele não deixou claro se foi convidado ou não, mas imagino que sondagens aconteçam, né?
Você acha que as defesas, que me parece que são bons advogados, porque fizeram belíssimas arguições iniciais ali, a cadeia de custódia da prova, o fato de que determinados indícios estão sendo usados para um lado como condenatórios, para outro lado como abonatórios da sua conduta. Você acha que esses bons advogados não vão conseguir tramóias ou, como a gente brinca, né, chicanas no processo para levar isso em direção à eleição? Você acha que o STF vai conseguir manter isso lá colocado? Porque você sabe que bom advogado faz tudo para defender o seu cliente, tem que fazer, é do ofício, mas muitas vezes o próprio processo acaba sofrendo com tudo isso. Você acha que não vai dar para eles jogarem isso lá adiante? Acho que não. Seja porque hoje o processo eletrônico ele está muito mais difícil, né, de ficar usando subterfúgios, de artifícios. O processo eletrônico é mais rápido, né? Ele é muito mais célere, né? E no processo que tem essa centralidade hoje no Supremo Tribunal Federal, é o caso mais importante que está sendo julgado lá, é talvez o caso criminal mais importante da história do nosso país. Então, todos os olhos estão voltados para lá, né? Então, mas vamos pensar assim, né, para projetar enfaticamente a situação. Então, a gente teve uma denúncia, essa denúncia foi recebida, e agora a gente vai começar a fase de produção de prova. Né? Produção de prova. A acusação já rolou as testemunhas que quer ouvir. Né? São 5 ou 6, salvo engano. Né? Agora caberá às defesas a rolar 8 testemunhas para cada fato que é imputado. Né? Por cada denunciado? Cada um dos réus, né, vai rolar 8 testemunhas para cada um dos fatos imputados a ele. Né? Então, a gente tem 8 denunciados, são 8 denunciados por 8 testemunhas, já são 64. Cada um deles está denunciado em 5 fatos, se não me engano, né? Na verdade, são 5 crimes, né, 5 tipos penais, né? Golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e dano ao patrimônio tombado. Mas, veja, são 5 tipos penais, mas o entendimento é que a cada fato imputado seriam 8 testemunhas para cada um. Mas podemos até assumir que são 8 para cada um dos fatos. Então seriam 64 vezes 5, né? Mas também, veja, que ele vai rolar tanta testemunha assim, né? Mas é o que eu digo, eles vão fazer, né, Fernando? Eles vão tocar adiante. Pode ser. Mas veja... 300 testemunhas. Mas não vai ser, né? Não vai ser, até porque, imagine, né? Uma pessoa rolar 40 testemunhas aí por um fato dessa natureza, mas ainda assumindo que sim, que se faça, né? Mas essas testemunhas vão ser intimadas, né, vai ser organizada uma pauta e vão ser ouvidas. Hoje, né, com a tecnologia do processo eletrônico, da carta precatória, a carta de ordem, melhor dizendo, porque é um tribunal supremo mandando até a primeira instância, porém delegar, por isso uma carta de ordem, mas ordinariamente seria uma carta precatória. Pode ser que se saia por carta de ordem para a primeira instância ouvir essas pessoas, ou que conecte por uma câmera e a própria equipe do relator que conduz o processo pode ouvir essas pessoas. Então, veja, eu não vejo como isso aí demorar muito mais que 6, 7, 8 meses, tá? Eu acho que vão ser marcadas as audiências, as pessoas vão ser ouvidas, e não vejo como testemunhos muito longos, né? O que essas pessoas vão falar ali, né? Não vejo, acho que pode atravessar o ano, por isso eu disse até talvez o começo do ano que vem, mas a prova é essencialmente testemunhal, né? Então, é oitiva de testemunhos, né? Não vejo como não vejo interesse de, o que vai ser periciado aí, que podia ser uma prova pericial, mas não vejo grande interesse aí em haver uma prova pericial, no caso. Algumas das defesas indicaram que iam pedir perícias na agenda, porque uma delas, inclusive, isso que eu ia comentar contigo, uma das defesas, as defesas técnicas estão muito bem feitas. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Durante o período militar, nós tivemos também prisões de civis que estavam denunciados pelos militares por crimes.
esses caras foram torturados nas cadeias e quando conseguiam ter um advogado corajoso que fosse lá bater de frente, esse advogado muitas vezes acabava arrolado, inclusive, como parte do processo, né? Então, no mundo da democracia, as defesas, mesmo as defesas dos golpistas, estão sendo respeitadas e muito bem feitas. Mas uma delas apontou a ideia da cadeia de custódia da prova, Fernando. E você sabe que esse é um enorme problema do direito penal no Brasil como um todo. Você sabe que lá debaixo do jovem que é pego com gramas de droga até em cima existe um problema da cadeia de custódia na mão, muitas vezes, de policiais que não estão nem aí, né? E o que isso foi aventado ali no STF é que os advogados de defesa não tiveram acesso à prova, mas tiveram acesso a relatórios sobre a prova, né? Então, um deles ainda disse, olha, eu quero ter acesso a toda a agenda, e não uma página da agenda, porque eu não sei se aquilo não foi tirado fora de contexto e tudo mais. É possível que o STF repense esse processo de cadeia de custódia na prova para o Brasil inteiro e que isso venha a ajudar todos os processos lá de baixo? Ou não? Isso é simplesmente um argumento da boca para fora da defesa e nós não temos que mexer nisso internamente. O que você pensou? O que você olhou quando você ouviu esse argumento da cadeia de custódia? Acho que a rigor não é nem uma questão de cadeia de custódia, esse ponto específico, é muito mais uma questão de paridade de armas, né? Então, a cadeia de custódia diz muito mais sobre o armazenamento e a documentação dos movimentos dessa prova, né? Então, assim, a partir do momento que a agenda lá, por exemplo, a agenda do general Heleno tinha várias anotações importantes, levadas em conta na denúncia, né? Ele escrevia os planos golpistas dele lá, né? Então, essa agenda é tipo o Deltan, que tinha um chat com ele mesmo, né? Com ele mesmo. Então, assim, essa agenda ela tem que ter sido apreendida, ela é lacrada, isso vai encaminhado para ser extraído os dados dela, né? Então, a cadeia de custódia diz muito mais sobre essa cronologia da documentação dos vestígios para ninguém mexer, para ninguém escrever um negócio lá e falar que foi ele e não foi, né? O que as defesas alegam, e eu acho que o argumento técnico tem razão, né? Que é sobre a paridade de armas. Veja, eu, defesa, não posso ter acesso ao que o Ministério Público filtrou e achou importante. Se o Ministério Público achou que essa agenda é importante enfim, separou trechos dessa agenda, eu, defesa, tenho que ter acesso à íntegra do material, à íntegra da agenda. Então, se foi apreendido o celular de um deles lá, como foi, puxou a nuvem lá, veio todas as mensagens. Eu, defesa, tenho que ter acesso ao material integral, não só aos trechos que a acusação separou. Isso está correto, né? Isso juridicamente está correto. Mas não diz respeito tanto à cadeia de custódia, né? Diz respeito mais à paridade de armas. Eu tenho que ter as mesmas armas que a acusação, não está sujeito ao filtro acusatório. Só que, até onde eu sei, eu não conheço profundamente os autos, né? Eu conheço o inquérito, conheço o relatório do inquérito, conheço a denúncia e conheço as defesas, mas não cheguei a ver lá se a defesa efetivamente não teve acesso. Mas veja, não basta se dizer, né? Então o que eu vi ali foram discursos. A gente não teve acesso ao meu material. A defesa tem que especificar o que você não teve acesso, né? Porque o relator falou, tudo que a acusação pegou, você pegou. Veja, então assim, eu só tenho conhecimento de um discurso contra outro discurso, né? A defesa falando, eu não tive acesso a tudo. O relator falando, você teve acesso a tudo. Tudo que a acusação teve acesso, você teve acesso. O relator diz, tem coisas que estão sendo investigadas ainda que não foram levadas em conta na denúncia, e aí você não tem acesso, porque não é nesse caso, é em outro caso. Mas tudo que a acusação teve acesso para formular a denúncia, você teve acesso. E se de fato foi isso, tá correto, não tem problema nenhum. Se não foi, a defesa tem que dizer, o que eu não tive acesso? Eu não tive acesso à íntegra disso, daquilo. Isso eu não vi ninguém fazer. Não sei se você viu, porque eu também não vi não assisti todas as sustentações, mas assim, das sustentações que eu vi, das defesas que eu li, é uma coisa genérica. Nós estamos tendo nosso direito violado porque a gente não teve acesso à íntegra. Mas, cara, o que você, né? Você tem que dizer isso, tem que ser. Esse é o trabalho do advogado, dizer, a acusação juntou um material aqui e esse material eu não tive acesso. Beleza, aí fica uma coisa mais concreta e mais factível da gente avaliar para além do discurso, né? Mas eu acho que sim, são questões processuais que não são questões de menor importância, são questões
importantes, né? Tão importantes quanto o mérito. Não trato a questão da competência, a questão da cadeia de custódia, a questão da paridade de armas, isso não é importante. Não, são questões importantes, mas pelo que vi até o momento, não vejo quebra da cadeia de custódia, não vejo quebra da paridade de armas e não vejo como haver uma necessidade de perícia aí. Não vejo. Sinceramente, acho que esses pedidos vão ser rejeitados pelo Supremo, né? Não vai ter perícia nenhuma aí, né? Então, por isso que em perspectiva, talvez a gente faça uma outra live daqui 3 meses e eu esteja errado, absolutamente errado, ou talvez eu esteja certo. Mas eu acho que as provas desse caso vão ser essencialmente testemunhais. Uma outra alegação que foi feita, que eu achei não só muito inteligente, mas muito perigosa, foi feita por uma das defesas, e ele disse o seguinte: olha, no momento em que o procurador partilhou o processo, né, dividiu o processo, estão sendo agora indiciados 8, e depois nós temos outras pessoas que vão ser indiciadas pelos mesmos crimes, né, e pelos mesmos fatos, diz ele. Na hora que nós partilhamos, nós criamos um problema, porque esse primeiro julgamento desses 8, ele vai sair de uma determinada maneira. E os outros julgamentos poderão dizer que esses fatos, por exemplo, não são imputativos de conduta e dá noções diferentes. E aí a defesa diz assim, e aí pode-se criar uma situação que os mesmos fatos, as mesmas acusações, possam ser verdadeiras para um, falsas para outra pessoa. E aí eu fiquei pensando, Fernando, nós vamos separar e vamos julgar esses caras separados. O primeiro julgamento vai ser o julgamento definitivo, do tipo, olha, o que está aí nesses 8, todos os outros vão repetir, porque é o mesmo fato, a mesma situação. Ou nós podemos ter divergências entre esses julgamentos. E se nós tivermos divergências, nós não podemos criar uma situação complicada, né, do mesmo fato, o mesmo ato, as mesmas provas serem imputadas para um, o juiz diz, não, esse aqui não tem culpa pelo que fez, já pelo outro, as mesmas coisas, não, aqui ele tem culpa. Não gera uma insegurança grande nesse processo? Acho que 2 coisas importantes sobre isso, né? Primeiro que isso não seria uma novidade jurídica, né? Se a gente pensar que eu e você podemos estar sendo acusados de um homicídio, por exemplo, né? Só que você foge do Brasil, né? Você foge e eu fico, né? E eu sou pego. O que vai acontecer? O processo vai esperar a gente conseguir pegar o Fernando Horta e o Fernando Rideu vai ficar nessa incerteza? Não, né? Especialmente se estiver preso. O Fernando Rideu vai ser julgado e o Fernando Horta vai tentar ser citado por carta rogatória, e vai. Se não for achado, se tiver em local incerto, vai ser citado por edital, e o processo dele vai ficar suspenso. Porque o processo não anda sem defesa, sem você ser encontrado. Então você fugiu. Você foi para os Estados Unidos, você foi para fora, você foi lá pedir asilo lá. Então, não vai andar contra você, mas contra mim vai. E aí, se posteriormente você vier para o Brasil, você vai ser julgado também. E você pode ter uma solução diferente do meu, inclusive da materialidade. Eu posso ter sido condenado porque o sujeito morreu, e você, no teu caso, pode ficar provado que não ficou provado que o sujeito morreu. Então, veja, nós dois, no mesmo fato, na mesma circunstância, podemos ter sim, né? Não seria uma grande novidade, isso pode realmente acontecer. 2 pessoas julgadas pelo mesmo fato, pela mesma, inclusive até, não é o caso, né? Mas pela mesma atuação conjunta, terem resultados diferentes, não teria nenhuma novidade jurídica nisso, né? A grande novidade aí é um processo segmentado em núcleos e não um processo desmembrado. Na época, eu dei algumas entrevistas, inclusive indicando que, na minha percepção, o melhor caminho para a Procuradoria-Geral da República seria fracionar em processos distintos, desmembrar. Por quê? Porque esses maxi-processos, imagina, são 34 réus nesse processo, divididos em núcleos, né? Imagina um processo com 34 réus. Se a gente está falando que é difícil julgar um processo com 8, que cada 8 vai ter 8 testemunhas para cada fato, 5 fatos, 40 testemunhas vezes 8, 320 testemunhas, né? Isso para 8. Imagina se fosse para 34, né? Ficaria proibitivo até de julgar até a eleição, ficaria impossível, faticamente. Então, veja, na minha percepção, ali a solução seria desmembrar em processos autônomos, né?
Mas não foi isso que aconteceu. Desmembrou-se aí em núcleos, né? Então, são núcleos distintos, mas eles continuam no mesmo processo, né? A minha percepção é que a acusação fez isso porque ela vai arrolar as mesmas testemunhas para todos os núcleos. Então, já ouve todas as testemunhas de uma vez e já faz de uma vez só. É inteligente, é estratégico, mas não deixa de ser inovador, para um processo que é um maxi-processo com 34 réus, então é uma solução que não acho que seja ilegal, mas é uma solução inventiva, digamos assim, né? Mas qual que é o principal ponto que me parece aqui? Nenhum dos réus nesse núcleo negou a materialidade. Eu vejo, o processo criminal, ele tem dois pilares, a materialidade e a autoria, né? A materialidade é a existência do fato. Então, se fosse no nosso caso de homicídio, né, a materialidade houve uma vítima fatal, essa pessoa morreu assassinada por alguém. Essa é a materialidade. E a autoria, por óbvio, né, são as provas de que aquela pessoa atuou concretamente para produzir aquele resultado. Certo? Então, materialidade e autoria são os dois pilares. Nenhum dos réus, nenhuma das defesas negou a materialidade do que aconteceu ali. Né? Então, veja, ninguém chegou ali e falou, não teve um golpe de Estado, não houve uma tentativa de golpe de Estado, aquilo ali era um passeio no parque, aquilo ali era uma brincadeira, aquilo ali eram pessoas malucas. Não. Todas as defesas reconhecem aquilo é gravíssimo, isso é um absurdo, quebrar este egrégio Supremo Tribunal Federal, nós não compactamos com isso, porém o meu cliente não participou disso. Meu cliente estava nos Estados Unidos, estava lá com o Mickey, não estava aqui, né? Então, se ele quisesse, ele teria participado, teria organizado, mas ele não foi, né? Ah, não, meu cliente só cumpriu ordens. O presidente chegou para ele, falou, leva essa minuta lá para os caras. Eu levei, por quê? Porque eu não sabia nem o que era direito. Então, veja, a questão, e aí por isso não vejo que a solução vai ser comprometida por fracionar em núcleos, porque a materialidade, ela é praticamente inquestionável. Não vou dizer que ela é inquestionável, porque a qualquer momento a defesa pode inovar e trazer novos argumentos, mas até o momento a materialidade de que houve uma tentativa de ruptura institucional, produzindo, de um lado, a abolição do Estado Democrático de Direito e de outra, a deposição do governo eleito, isso não foi negado, cara. Isso não foi negado. Também não dá para ser negado, porque é tão óbvio, né? São tantos elementos ali que está posto. Então, o que vai ser? Esse julgamento vai ser um julgamento de quê? Vai ser um julgamento do papel de cada um. Né? Então, houve o golpe de Estado, né? Até porque, veja, já há centenas de pessoas condenadas por esse golpe. Então, que houve golpe, houve. O papel vai ser, o pilar da materialidade, para mim está muito bem posto, está muito bem demonstrado e é inafastável, né? Agora, qual que é o papel da defesa, então? É enquadrar a autoria e a participação e o dolo e concretamente quais foram os atos de omissão ou de ação de cada uma dessas pessoas. Então, não vejo ser um núcleo diferente. A materialidade está posta, né? O papel aí de cada defesa vai ser demonstrar, né, e trabalhar e contrapor e argumentar sobre a autoria. Então, não vejo muito impacto. As defesas tentaram desqualificar a turma, passar para o pleno. A turma diz que não, que está tudo resolvido ali, que vai resolver entre eles. A turma realmente vai dar a decisão final? Naquela turma, vocês. Ou vai haver ainda alguma ida ao pleno? Nós vamos ter alguma reviravolta nisso? Qual é o processo a partir de agora? Eu acho que a defesa corretamente, né? Corretamente no sentido de exercer plenamente, estressar plenamente os argumentos, todos os argumentos à disposição dos seus clientes, dos seus constituídos, questiona a competência em 3 camadas, né? Primeiro, a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, isso não era para ser julgado no Supremo, né? Então, isso tinha que ser julgado pela primeira instância, dizendo que realmente, de fato, não existe quem atribui competência é a Constituição Federal. E não há uma competência pré-concebida para o STF julgar golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Né? Se fosse pelo crime só, não é. É porque pelas pessoas que estão participando ali. Né? Mas é um argumento legítimo, né? Não acho que se sustente, mas é legítimo questionar.
Segunda camada, a competência da turma, como você muito bem coloca, né? Falando isso tinha que ser julgado no plenário, que dá uma discussão jurídica também, né? Dá uma discussão jurídica, né? Até porque o regimento interno pode ser interpretado aí de um jeito ou de outro, mas o que para mim também não convence, porque desde 2023 houve uma emenda regimental, né, no regimento interno, que diz que a competência para julgar ações penais é da turma. Né? Então eu posso achar que devia ser no plenário, você pode achar, alguém pode dizer, pô, um caso dessa natureza, magnitude, era melhor julgar no plenário. Mas o regimento ali desde 2023 está posto que é ação penal originária julgada na turma. Beleza. E, por fim, terceira camada questiona a parcialidade do relator. Né? E aí tem até um texto meu que eu publiquei à época dizendo que não cabe à parte escolher o juiz. Né? Então, veja, estou sendo julgado por um juiz que é muito rigoroso, e o Alexandre de Moraes já era relator desses inquéritos muito antes do 8 de janeiro, muito antes do punhal verde e amarelo que pretendia matar o Alexandre de Moraes. Então, assim, você atentar, o próprio CPP diz isso, você atentar de propósito contra um juiz para fazê-lo parcial não torna ele impedido, não torna ele suspeito de julgar o caso. Então, eu acho que são argumentos legítimos, né? Assim, é possível se argumentar isso? É possível, mas não vejo como prosperar essa tese em nenhuma dessas camadas. Acho que sim, o Supremo é competente para isso, já está mais do que demonstrado. Acho que a primeira turma, sim, é a competente para isso. E acho que o ministro Alexandre de Moraes, sim, é o relator legitimamente posto para esse caso. Então vai sair a decisão desses 5 e eles depois podem apelar para o pleno em alguma maneira ou não? Eu ia responder, acabei esquecendo. Então, a decisão final, assim como a do recebimento da denúncia, vai ser tomada pelo sim, né? Vai ser tomada pelos ministros da primeira turma. Agora, e os embargos de declaração, que são recursos, né, para esclarecer uma decisão onde se aponte omissão, contradição ou obscuridade, é julgado pela própria turma. Mas há um recurso possível chamado de embargos infringentes, né? E aí, se houver divergência, acho que o Fux vai divergir, já tem sinalizado aí, né? Poderia se levar a parte da divergência para julgar no plenário, tá? Para julgar pelo pleno. Então, vamos supor lá que todo mundo... O que espera-se que aconteça aí, né? Todo mundo vai condenar essas 8 pessoas por todos os 5 crimes apontados lá. Aí a gente tem uma primeira dificuldade, que foi muito falado na época do mensalão, né? Que é o seguinte, é fixar a pena. Uma coisa sou eu, juiz de primeira instância, fixando uma pena. Eu olho os critérios lá do artigo 59 do Código Penal e vou estabelecer uma pena justa, né? Como é que funciona? Só para que todos, né, quem eventualmente não tenha conhecimento jurídico sobre isso, todo crime, o legislador estabelece um mínimo e um máximo de pena, né? É um intervalo de X a Y. E cabe ao juiz, nesse intervalo de mínimo e máximo, encontrar a pena justa. Aqui estamos falando de 5 crimes, né? E de 5 julgadores. Então, provavelmente vai ter uma divergência. Eles dificilmente vão chegar ali com uma peninha para todo mundo chegou na mesma pena. Então, pode ser que a divergência diga respeito a condenação por um ou mais crimes, e eu acho que é até um debate jurídico muito interessante, né? É possível concurso material, ou seja, somar os 2 crimes, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Vai ter gente que diz que não. Cara, ou é uma coisa ou é outra. Não dá para ser os 2. Vai ter gente que diz que sim. Dá para ser os 2, mas o concurso é o concurso formal, não é o concurso material. Ou seja, uma só conduta com 2 resultados. Vai ter um impacto diferente da pena. E vai ter gente que diz que não. Dá sim para ter 2 coisas distintas, porque são 2 dolos, né? São 2 intenções, são 2 condutas dolosas atentando contra momentos diferentes, porque uma coisa é você querer depor o presidente e outra coisa é você querer abolir o Estado Democrático de Direito. Daria para você depor o presidente só e não abolir o Estado Democrático de Direito, mas as pessoas queriam as 2 coisas, queriam tirar o Lula e queriam acabar com a democracia. Então, veja, é uma discussão jurídica riquíssima, interessantíssima. Então, imagino que é nessa hora que vai haver a divergência, porque, veja, a materialidade está posta. Já falei aqui, indiscutível. A autoria de algumas das pessoas ali está posta, não tem o que falar.
né? Não tem, a autoria está posta, veja, a prova, e não há de se questionar, mas é a delação, a prova veio da delação do outro argumento, né? A delação do Mauro Cid foi uma delação ilegal. Cara, primeiro que não acho que tenha sido, né? Tudo que se mostrou nessa delação, não vejo ali nada de constrangimento ilegal, ele teve assistido por advogado por todo o tempo, ali não vejo ilegalidade patente, ao menos, né? Mas mais importante do que isso, né? Se você ler com atenção a denúncia, você vai ver que a delação do Mauro Cid, ela é um elemento lateral. Não é uma coisa principal, igual a Lava Jato, aquele copia e cola, o delator falou isso, então é verdade. Não é isso, não é isso. O que para mim configura o clímax, né? Até já em breve vai sair um livro nosso, né, sobre a denúncia da PGR contra o Bolsonaro, né, um livro muito legal, vai sair pela editora Contracorrente, tem artigo meu, do Gessé, do Jamil Chad, tem um do Antônio Pedro Melchior, presidente do IBCCRIM, vai ser um livro bem legal, organizado pelo meu querido amigo Rafael Valim, pelo meu querido amigo Eduardo Moreira, tá? Vai sair em breve pela Contracorrente. Já convido para lançar por aqui também, vem trazendo para a gente conversar. Vamos fazer. Já tem lá já está em pré-venda lá no site da Contracorrente, tem um artigo meu que eu falo sobre isso, eu falo sobre, porque veja, desculpa me alongar aqui, mas assim, acho que é importante dizer, um crime de tentar dar um golpe de Estado, né? Tentar depor um governo eleito, tentar abolir o Estado Democrático de Direito com violência, grave e ameaça, não é um crime fácil, não é à toa de se demonstrar, nem de se dar, nem de se responsabilizar, né? Então, não é à toa que a denúncia da PGR tem 271 páginas, cara, porque não é uma questão fácil de demonstrar. O ITER, que a gente chama, o ITER criminis, o caminho do crime, né? Mas, para mim, onde está o clímax, né, dessa tentativa de golpe? Para mim, e eu boto isso no meu artigo, né, há dois clímax. Primeiro, quando o Bolsonaro pega a minuta do golpe e leva até os comandantes das Forças Armadas. Primeiro, por ele próprio, segundo, pelo seu ministro da Defesa. Nesse momento, veja, o que é tentativa? A tentativa ocorre quando a pessoa pratica a conduta, faz tudo o que estava ao seu alcance para obter o resultado. Porém, por circunstâncias alheias à sua vontade, esse resultado não se consuma. E é exatamente isso que acontece nesse momento. Então, veja, porque a denúncia, como você bem viu lá, Fernando, ela começa lá em 2021, lá nas lives e tal. Você fala, pô, e tem defesa que fala, pô, mas isso não é crime. Claro, isso ainda não é o crime. Mas é esse ITER, né? É essa sequência que vai levar ao crime, né? Então você não dá um golpe da noite para o dia, nem sozinho, nem da noite para o dia. Então tem que concatenar as pessoas, tem que organizar o discurso, tem que ter um método para você chegar lá. E a PGR faz isso, ou o PGR faz isso, né? O Gonê narra essa história e ali fica muito claro, porque os comandantes do Exército e da Aeronáutica são testemunhas disso. Veja, eles dizem, esse cara me trouxe uma minuta do golpe, nós não embarcamos, o almirante da Marinha embarcou e por isso ele é réu também junto com o Bolsonaro. Então, nesse primeiro momento, fica muito claro. É aí que fica claro, né? Então, acho que é importante a gente explicar e enxergar isso, porque senão a gente cai nessas falácias do tipo, mas live não é crime. Realmente, a live por si só não é, né? Mas isso tem que ser enxergado no contexto, né? Em todo o contexto, para se chegar no crime. E aí eu acho que se chega no crime numa primeira tacada. E num segundo momento, por óbvio, o 8 de janeiro. Né? O 8 de janeiro foi o segundo clímax que mostra aí o envolvimento das pessoas, alguns o envolvimento mais direto, por exemplo, o Anderson Torres, que estava ali, né? Ele sabia, ele estava num grupo de WhatsApp, ficou demonstrado. Ele escolhe não agir. Então, essa omissão dele é criminosa, né? Tanto quanto a omissão de quem lá atrás financiou, incentivou e foi para os Estados Unidos e não fez mais nada. E fala, não, agora não estou aqui. Mas, cara, você incentivou essas pessoas. Você nutriu elas de esperança que isso ia acontecer. Você financiou, você pagou, você custeou, você fomentou. E aí depois você foi embora. Essa omissão é criminosa, né? Essa omissão é criminosa. Essa omissão revela que você fez tudo que estava ao seu alcance, por covardia fugiu, sumiu, quis lavar as mãos, mas
você deve responder por essa iniciativa, porque você financiou, instigou, fomentou essas pessoas a fazer isso. Então, nesses dois momentos, para mim, né, tá muito claro. Tá muito claro. Por isso que eu quis escrever esse artigo, para demonstrar efetivamente que onde é que está o crime, né? Porque muitas vezes mas cadê o crime? Cadê o crime, né? Eu acho que é importante a gente traduzir, né, essa dinâmica complexa, porque toda trama golpista é complexa, não tem como você fazer um golpe simples, desenhar no papel, não é, né? Então, assim, é tudo isso, é toda essa sequência que vai levar lá o golpe, e é por isso que eu acho que está muito bem documentado, muito bem comprovado com as testemunhas, com os arquivos de mensagem, com as anotações, com as minutas impressas, inclusive no Planalto. Então, acho que tem um conjunto probatório muito sólido. O pessoal pedindo aqui para você repetir o nome do livro, Ridel. O nome do livro, até estava procurando aqui, quando eu vi as mensagens aqui. O livro vai ser assim: A Última Chance, a denúncia da PGR e o futuro da democracia. Está lá no site da editora Contra a Corrente, está na capa lá, inclusive, esse aqui, ó. Uma bela capa. A Última Chance. Deixa eu te perguntar uma coisa. O TRF4, quando fez a decisão contra o presidente Lula, chamou a atenção de todo mundo. Eu me recordo que essa foi uma das coisas que você citou, inclusive. Eles acertaram até a pena que eles iam botar. Todos os julgadores, os desembargadores, deram a mesma pena. A pena tinha toda uma simbologia, porque ela tinha que evitar, né, porque o presidente Lula era maior de 70 e tantos anos, então ela tinha que evitar a prescrição, ela tinha que isso, ela tinha que aquilo outro, e principalmente todo o TRF4 tinha que, milagrosamente, né, chegar à mesma pena para não gerar os tais dos embargos infringentes que você citou aqui, que era uma das coisas que lá atrás se imaginava, né? Algum desembargador vai votar diferente, vai se entrar com embargos infringentes, vai ter que ir para o pleno do tribunal, e o presidente Lula ganha tempo para colocar sua candidatura e a gente consegue. E o TRF4, claro, ninguém aqui vai dizer que isso foi organizado, nem vai levantar qualquer falso, imaginando que eles possam ter arrumado a sentença. Não, foi uma sorte do tamanho do bonde, né, que todos eles acertaram, colocaram lá, não teve chance nenhuma de nada. Luiz Fux tem dado decisões, agora se manifestou, de que parece que veio para chutar um pouco o consenso dessa primeira turma. Já falou 3 ou 4 vezes que discorda não apenas de passos importantes da relação de autoria, ou que não está muito bem provado para ele, como também discorda das dosimetrias que foram dadas. Você acha que o Luiz Fux pode ser esse papel, esse ministro divergente ali para dar a Bolsonaro o que o Lula não teve lá atrás, ou seja, uma divergência entre os julgadores que lhe permita estabelecer uma outra forma processual, um outro espaço processual e ganhar tempo? E se isso acontecer, o restante da turma não fica... Não vai ter uma certa animosidade, porque a gente está falando, Fernando, de uma tentativa de assassinato ao Alexandre de Moraes. Flávio Dino, que era ministro da Justiça na época, ficou preso dentro do Ministério da Justiça enfrentando aquilo tudo. E ele é muito claro em dizer, se as coisas tivessem ido para o caminho que eles queriam, provavelmente ele, Flávio Dino, teria sido morto, porque tinham entrado lá, matar todo mundo e era isso. Né? Não cria uma animosidade nesse processo, essa posição do Fux, ou não? Isso vai ser tratado única e exclusivamente como uma questão jurídica e ele está no direito dele de pensar nessas coisas e fazer. Claro que existe ali um certo espaço para a gente julgar essas condutas. Como é que você está vendo aí a postura do Fux nisso tudo? Na época da Lava Jato, acho que mais simbólico do que a conta de chegada que se fez da pena, né? Então a pena tem que ser essa. Como é que a gente vai chegar lá? Né? Totalmente reverso, né? Fizeram essa conta de chegada. Eu acho que mais simbólico do que isso foi a entrevista do presidente do TRF4 à época, quando a apelação aportou lá, que ele falou: nem li o processo, nem sei, mas eu garanto que vai ser julgado até a eleição, a tempo de barrar a candidatura. Não sei se você lembra disso. Acho que isso foi ainda mais simbólico. O presidente do tribunal dizendo: eu garanto que não vai ser eleito porque indiretamente dizendo. E era o mesmo cara que já tinha. E era o mesmo cara que já tinha dito que não tinha lido a denúncia do Moro, mas que sabia que ela estava tecnicamente perfeita, né? Ele disse: eu não li a denúncia, mas ela está tecnicamente perfeita porque o Moro é. É isso.
Então, veja, ali já era uma conta de chegada, o alvo já estava pintado, depois a flecha já estava lá e depois para pintar o alvo em volta, né? Então, já estava posto, aquilo ali já estava feito. Sobre o papel do Fux, né, eu não vejo problema nenhum, sinceramente, eu não vejo problema nenhum. Acho que é até salutar que ele traga suas divergências, né? Eu acho salutar que ele traga aí, desde que legítimos, né? Desde que realmente parta de sua análise estritamente jurídica, né? E não de interesses políticos e motivações políticas, que obviamente a gente nunca vai saber se de fato há, mas eu acho que não vejo como um problema essa divergência que ele já antecipou, né? Então, assim, a denúncia foi recebida de forma unânime, todos receberam a denúncia, mas ele já antecipou algumas das dúvidas dele que até que podem ser legítimas e são importantes de serem debatidas, porque realmente não é um processo fácil. Não é um negócio que você fala, puta, não, isso aqui é muito simples, daí isso... Não, cara. Primeiro que nunca ninguém foi condenado na história antes desses eventos, né, por esse tipo de crime no Brasil, cara. Não teve. Esses crimes foram incluídos, foram inseridos no Código Penal com a derrocada da Lei de Segurança Nacional. Pelo próprio Bolsonaro, né? Pelo próprio Bolsonaro. Promulgados pelo próprio Bolsonaro, talvez um tanto a contragosto, né, com alguns vetos, especialmente da questão da fake news e tudo mais, mas são crimes que são desafiadores, né? Veja, existem pouquíssimos crimes dessa natureza de crime de tentativa, cuja a tentativa antecipa a própria consumação do crime. Isso não existe praticamente em outros cenários, né? Existe o terrorismo puxa até um pouco mais. O terrorismo pune-se até os atos preparatórios, né? Mas são situações muito excepcionais do direito que você tipifica essas condutas que, em tese, ou são atos preparatórios, no caso do terrorismo, de associação criminosa, você tipifica antes, né? Mas de tentativa mesmo, de tentar dar um golpe, é sempre situações de ruptura. Por quê? Por que você está punindo a tentativa? Porque se consumar, não consigo punir. Então, não tem mais. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Então, acho que é salutar que haja um debate profundo, né? Que não se julgue esse processo pelo tempo da política, né? Sei que é muito difícil, sei que muita gente diverge nesse ponto, mas eu acho que não se deve julgar isso. Isso deve ter o tempo que for necessário para se aprofundar o debate e se julgar efetivamente e se responsabilizar analisando individualmente a conduta de cada pessoa. Mas daí, pode ser que chegue na eleição e jogar na véspera. Pode. É bom, é ruim. É ruim. Imagina chegar a agosto, Bolsonaro na véspera de ser julgado, de ser preso, e aquela bagunça, e ele já está inelegível, né? Então, não é esse processo que vai deixar ele inelegível. Mas a inelegibilidade dele é uma inelegibilidade muito mais... digamos, muito mais facilmente questionável e derrubável do que uma inelegibilidade para condenação por golpe de Estado. Ele está inelegível por abuso do poder lá, por ele ter feito aquela reunião com os embaixadores e falado merda das urnas, do sistema eleitoral brasileiro, o que é grave, não estou diminuindo de gravidade disso, mas está longe, né? Está muito longe da gravidade de tentar dar um golpe de Estado, por exemplo. Então, assim, não vai ser bom se chegar na metade do ano que vem para julgá-lo. Mas eu acho que também não é o fim. Acho que o processo tem que seguir a lógica jurídica e criminal. É uma novidade isso, Fernando. É uma novidade que a gente está vivendo em termos históricos, né? Não dá para falar em justiça de transição, porque o golpe não se consumou, mas dá para a gente ver, sim, uma ação do STF extremamente nova da história brasileira, que é punir aqueles que tentaram golpes de Estado. Só para você ter uma ideia, nós tivemos mais de 20 tentativas de golpe de Estado desde o processo da República no Brasil, né? E essa é, se não me engano, a primeira que está vindo a ser julgada desta forma. Deixa eu te perguntar uma coisa, não está sendo, a gente não está levando isso
muito na desimportância, deixando somente o judiciário lidar com isso, nós não deveríamos estar fazendo uma discussão social e política de mais fundo, de mais fôlego. Te pergunto, porque me parece o seguinte, o que está acontecendo ali é uma reunião, os liberais estão sentados numa sala, decidindo se as condutas dos fascistas são aceitáveis ou não. Eles estão ali, os fascistas dizendo, não, nós só queremos mudar o país, e os liberais dizendo, não, vocês tentaram romper leis. Essa discussão não teria que ser também parte da esquerda? Eu defendi, por exemplo, que a ANPU, a Associação Nacional dos Profissionais Universitários de História, pedisse para entrar no processo como amigo da corte, para discutir golpe de Estado, para discutir limites dessas condutas políticas, para discutir assim, olha, não, até aqui é uma conduta política legal, a partir daqui não, porque o meu medo é deixar isso para ser decidido por Alexandre de Moraes, por Flávio Dino ou por 5 pessoas, simplesmente uma coisa tão discutida, tão confusa e tão complicada, inclusive para o futuro da nossa história. Não acha que nós estamos dando de barato isso? Você é ultra sofisticado e traz temas muito, muito importantes, e eu estou de pleno acordo contigo, bicho. Eu acho que a gente, e não é uma postura só de agora, né? Há muito tempo que a gente está terceirizando os nossos problemas políticos para o judiciário. Né? Nós, como esquerda, como pessoas comprometidas com o ideal de justiça social, pessoas comprometidas com um ideal de enfrentamento das desigualdades, né? A gente terceiriza para o judiciário e joga lá, e o máximo que a gente faz é uma nota de repúdio ou uma ação constitucional. Eu sou advogado, então, eu vou ter sempre uma visão mais jurídica da coisa e, inevitavelmente, a minha luta é muito mais jurídica. Mas eu estou de pleno acordo contigo, cara. Esse processo, eu estou falando sobre a ótica jurídica, eu sou advogado, bicho, mas assim, ele, por uma perspectiva de memória, ele está muito além, ele transcende a questão jurídica, assim, de uma forma brutal. Eu falo um pouco disso no meu artigo, de que pela primeira vez na história do Brasil, a gente está tendo a oportunidade de julgar os golpistas, né? Mas a gente ficar assistindo o julgamento, a gente como sociedade, como pessoas que repudiam esse ato, né? Esse movimento tipo golpista, de conduta, eu acho péssimo. E eu acho, inclusive, que seria importante a entrada como amicus curiae, né? Eu acho que seria, mas mais do que isso, eu acho que a mobilização é fundamental, porque essa luta, como resgatando o que a gente começou falando, né? Essa luta no campo jurídico, o Bolsonaro constituiu os advogados dele, né? Trouxe para o time dele, para liderar o time dele, um advogado que semanas antes de ser constituído estava falando mal do Bolsonaro, estava criticando o golpista. Mas é do jogo. Mas o fenômeno é interessante, né? Então, assim, ele pega um advogado, ele podia continuar com os loucos, com os malucos, né? Não. Ele faz um movimento de trazer uma pessoa esclarecida, um advogado renomado para o seu time, para cuidar da parte jurídica, né? Mas ele não deixa o enfrentamento político de lado, né? Ele não confia só no elemento jurídico. Ele está lá, o jurídico está aqui, tá, meu advogado está tocando. Mas o elemento mais importante aqui para ele é o político, porque a saída dele está na anistia. A saída dele está na política e não no direito. E enquanto as pessoas que repudiam esses atos golpistas estão confortáveis comendo pipoca, falando, o cara vai se fuder, o Xandão, com a camisa Xandão, faixa Xandão, né? Então, cara, isso é uma loucura se a gente pensar do ponto de vista histórico, social, político mesmo. É uma loucura a gente transferir o nosso anseio de responsabilização dessas pessoas para 5 ministros do Supremo Tribunal Federal e a gente vai ficar comendo pipoca, né? Então, acho que estou de pleno acordo com as tuas observações aí, aplaudo e só louvo que haja alguém que propõe efetivamente isso. Acho extremamente necessário, importante, fundamental para nosso aprofundamento do debate e discussão. Nós estamos caminhando para o finalzinho agora, Fernando, falta bem pouquinho tempo, mas eu quero te trazer uma fala que o Cacai fez aqui na semana passada. O Cacai disse, olha, eu não vou criticar enquanto a coisa está andando, e essa é uma posição clássica do Cacai, né? Deixa a coisa terminar para depois a gente ver como é que vai ficar.
Mas lá pelas tantas ele disse assim, só que eu estou de olho, porque o 8 de janeiro não foi só em Brasília, nós tivemos bombas no Brasil inteiro, nós tivemos gente que financiou, nós tivemos gente que participou disso em outros estados, em outros lugares, fechamento de rodovias, ataques a aeroportos, e nada dessas pessoas estão indiciadas no processo. Nada delas estão colocadas. O que ele disse é o seguinte, parece que o golpe é Brasília e só o que aconteceu em Brasília que está sendo julgado. Você acha que ainda tem outras fases? A Polícia Federal ainda pode abrir mais discussões sobre isso, mais investigações sobre isso e outras pessoas virem a responder em outros lugares do Brasil a respeito disso? Ou o STF vai para fechar a régua e pronto, terminamos aqui e vamos embora? Interessante, né? Interessante pensar sobre esse ponto de vista. Eu confesso que não tenho informações sobre os outros, né? Sobre os outros que realmente houve, né? Houve outros focos, né? Houve outros movimentos concretos aí pelo país. Mas, sim, sem dúvida, Brasília é a centralidade. Brasília é onde estavam as instituições. Brasília é onde estava o foco ali principal da coisa, né? Então, acho natural que haja pelo menos um protagonismo na apuração do que aconteceu ali, mas eu acho que sim, que talvez haja futuramente aí, né, a responsabilização de pessoas que atuaram como você me diz, em São Paulo, Rio, e aeroportos, em questão teve até negócio de comunicação, né, de antena, eu me lembro na época, e realmente ficou para trás, isso não está na centralidade, mas eu acho que sim, é possível que isso se estenda para todos. Então a gente julgaria agora Bolsonaro e esses oito, né, esses outros 7, que constituem esse núcleo mais central, mas depois a Polícia Federal ainda pode trazer à colação outras questões e outras pessoas, dizer, não se encerra nisso. Esse é para resolver o nosso problema político, e como a gente combinou aqui, eu acho que nem o nosso problema político resolve direito, porque a gente vai ter que discutir isso mais profundamente, né? Isso é um caso de justiça de transição? É um caso de justiça de transição mediado exclusivamente por 5 pessoas no judiciário? Não é justiça de transição, é só um crime, mas é um crime que está julgando o quê? Condutas políticas? Então está dando limites políticos, o resto da sociedade não tem que estar sendo ouvido nisso. É uma discussão séria, Fernando, que eu acho que eu fico chateado muitas vezes da minha associação, que é a ANPU, que é a Associação Nacional dos Profissionais de História, não entrar nisso com muito cuidado, porque nós teríamos pessoas fantásticas para falar sobre isso, né? O professor Carlos Fico, a professora Heloísa Sterling, que estudam essas coisas ali, para ajudar a corte, inclusive, e moldar um parâmetro que eu acho que a partir de agora vai ser moldado para que a gente venha a lidar com essas questões, caso aconteçam de novo, e olhando para a história do Brasil, a gente sabe que é provável que aconteça, nós tenhamos já um antecedente claro ali estabelecido que nos ajude a pensar sobre isso. Fernando, meu caro, queria te agradecer demais a tua presença aqui nesse dia, no domingo. Esse horário é um horário complicadinho, mas nós estamos fazendo história por aqui, no domingo, conversando sobre essas coisas. Te agradecer demais esse papo, te deixar um grande abraço, um excelente finalzinho de semana, e para as pessoas que estiveram com a gente aqui também, não se esqueçam de curtir esse conteúdo, não se esqueçam de seguir o Fernando, não se esqueçam de comprar o livro que vai sair aí pela editora Contra a Corrente. Eu já vou cobrar do Fernando quando sair o livro para a gente vir conversar sobre ele aqui, porque essas questões são essenciais. A gente está discutindo o futuro do Brasil nisso, gente, não é só o passado, não é só o que aconteceu no dia 8, nós estamos pensando, nós estamos organizando instituições para lidar com esses problemas de agora em diante, e eu acho que isso é muito sério. Fernando, meu caro, muito obrigado. Uma boa noite para você. Obrigado, meu amigo. Eu concordo só nesse fechamento aqui. A gente não pode repetir o que a gente fez na Lava Jato, resumindo o nosso problema como se fosse um problema eleitoral. Então, o Lula foi eleito, resolveu todo o nosso problema, apagou a Lava Jato. Não é um problema eleitoral, é um problema institucional do judiciário, né? Aqui, o que foi a Lava Jato vai se repetir novamente, porque a gente não responsabilizou aquelas pessoas que deram o golpe. E a gente não pode, da mesma forma, virar uma página e falar, não, mas o Bolsonaro ficou inelegível, foi condenado, está preso, então a gente resolveu o nosso problema. Não é assim que a gente resolve o problema, né? É pensando institucionalmente. E isso não dá para se resumir ao judiciário,
à justiça, ao direito, né? Isso tem um elemento político, histórico, social e de memória imprescindível para o nosso debate, para o nosso amadurecimento democrático e civilizatório. Agradeço o teu convite, espero voltar aqui em breve, sempre um prazer estar junto com você. Obrigado, meu caro, um grande abraço para todo mundo, um excelente final de semana, até mais.